reina com Deus. Olha, que diferença, hein? Que lindo, de enganadores para aquele que reina. E já dores e partos. Já pensou tudo isso? Imagina se já vivesse na nossa época. O povo chamava dor de parto, vem pra cá, ia ser uma resenha com vocês, né? Uma chacota total. Então, vamos já ou dor de parto, vem aqui. Não tem nada legal que eu não vi. Já carregou essa cruz na vida dele, né? Outro ponto a se ver na Bíblia, que geralmente na Bíblia, na genealogia, geralmente fala mais de homem, não fala de mulher. E o pai de Davi, tem citado na Bíblia? Não tem nenhum pai de Davi. Com ele não fez nada de bom, não tinha pai. Então imagina, que futuro ele tinha? Que futuro, pensando nesses dois pontos, que futuro ele tinha? Mas Davi fez algo diferente que foi chamado, dito que ele foi mais ilustre dos seus irmãos. Foi mais ilustre. O que ele fez aí? Qual foi o seu segredo? Vamos aprender hoje com Jairo. A primeira lição que podemos aprender com Jairo é que ele invocou a Deus. Invocar a Deus não é pedir. Aquela petição é todos os dias. Ai, Senhor, me abençoa hoje. E de ir embora. Ele clamava. E nós vamos aprender sobre ele. Ele é a primeira frase que ele diz, abençoa-nos. Ele clamava por ele o tempo todo. Ele queria a bênção do Senhor. E geralmente, quando estava falando, nós tentamos oração de porta, né? Nós também abençoa hoje, amém. Até que o pessoal da oração Paulo brincava, a mesma de ontem, amém. Deus tem misericórdia de nós, né? E já ele clamava porque ele queria algo melhor do que a vida tinha dado para ele. Ele não aceitava o que a vida tinha dado. Ele queria algo melhor. Isso Deus queria abençoar ele, mas bastava ele pedir. Outra coisa, ele sonhou algo maior. E por isso que ele clamava para Deus que me abençoe. Ele queria, na visão de Jairo, ele não queria que foi dado. Mesmo que a vida dele começou ruim, ele não queria aquilo para ele. E Jairo, mais uma vez, ele pede outra coisa para Deus. Aumenta as minhas terras. O que significa aumentar minhas terras? No meu ver, é trabalho, porque a terra não fica parada lá não. Ele tinha que arar a terra, ele queria posse, mas para posse ele tem que trabalhar para isso. Já ele não pensava no trabalho. Às vezes nós ganhamos um cargo e ele fala, ixi, isso eu não quero não, é muito trabalhoso. Não, e Deus quer aumentar o trabalho para a gente, ele clamava por isso já. Nós devemos aprender com Jairo nesse momento, que ele pedia que Deus vai largar. Ele queria adiante do que tinha na vida dele. E às vezes no espiritual Deus quer alargar as fronteiras, até na vida material. Mas para isso nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar, ir atrás do que nós queremos. E Jairo, ele viu que ele precisava clamar a Deus por isso, e ele estava disposto a se colocar na mão de Deus. A terceira frase que diz que sua mão esteja comigo. Se ele conseguir se alargar para a fronteira dele, ele sabia que era necessário que a mão de Deus estivesse comigo. E hoje em dia, como nós conseguimos que a mão de Deus possa estar conosco? Comunhão diária. Buscar Deus constantemente. Andar com Deus. Às vezes nós colocamos assim, né? Senhor me abençoa nesse dia, mas quando chega a oportunidade de escolher um vídeo, de fazer alguma coisa errada, nós colocamos Deus de lado, né? Para ele estar conosco, nós precisamos, como diz o J. podia deixar o trono para Jesus. Deixar espaço para que ele possa entrar em nossa vida. Olha, nunca, o segredo de Deus estar conosco, quando fala, nunca soltar as mãos de Deus. Outra frase que fala também, guardando do mal e livrando das dores. Como que ele pedia muito, porque ele já tinha sofrido.
e queria que Deus nos livrasse dos males e livrando das dores. A oração não é um preparo para a batalha. A oração é a própria batalha ganha sobre os joelhos. Será que nós temos ganhado a nossa batalha no lado certo? Será que nós temos batalhado no lado certo? Hoje é que nós vivemos murmurando. Ai, minha vida, eu sou uma pessoa que fala muito. Coitado de cara. Eu falo muito. E do jeito que eu falo muito, aqui eu falo com Deus. Uma vez eu estava no ônibus falando com Deus. E falando. E Deus falou assim: quer. Só isso eu preciso de Deus. Quer. Porque às vezes nós reclamamos demais. Devemos confiar, nós gostamos de reclamar, que é mais fácil, né? É o nosso ser humano. O diabo, esse segredo dele aqui, ele pediu para que Deus livre os males da vida. E a oração é um segredo para isso, né? Para livrar dos males e das dores. E nesse mundo tem muito mal. E o mal que nos ataca é o pecado. O pecado quer destruir-nos constantemente. Será que nós estamos prontos a vencer o pecado? Ou, como diz a história, né? Tinha 2 homens andando no meio de uma trilha. De repente chegou um leão. E aí, um se foi para ajoelhar e o outro saiu correndo, caiu, foi de um lado, subiu numa árvore e se escondeu. Qual está correto dos dois? O que para orar? Não, ele orou só naquela hora, não tinha comunhão. O outro tinha comunhão com Deus, falou: não, eu vou fugir, eu sei para onde eu vou. O carro com Deus geralmente não foi ele. Vou orar só na hora que está em precisão. Aí estou precisando de socorro, nós oramos naquela hora. Teve dois momentos que na minha vida que eu vi uma diferença enorme. Tive 2 separações com o mesmo marido. 2 separações. Uma vez eu estava ligada com Deus. Eu sentia constantemente, Deus falava assim: eu não sei se eu estou contigo. Não sei, uma paz perfeita. Eu falava assim: não tem problema, você vai estar comigo, não importa o que acontecer. Porque eu ficava de madrugada, eu tinha comunhão com ele. E outra vez, separei também. E aí, eu estava com comunhão, naquela comunhão. E então, é suficiente, a meditação já está muito bom. Eu estou fazendo o meu máximo. Deus quer um pouquinho mais de nós. E aí eu senti, me arrependi de não ter sempre buscado a madrugada, porque é diferente. Porque quando um irmão de outra vez fala a paz de Deus, eu falo: a paz é a melhor coisa que nós podemos ter. A paz de você no meio da tribulação. Você fala: eu estou contigo. Não se preocupe, meu filho, eu estou aqui. Não tenha medo, porque eu sou seu Deus. E Ele quer isso para nós. Quer que nós possamos ter essa paz. E não importa como começou a sua vida. Não importa como está a sua vida agora. Mas se você não amarmos para o nosso Deus, Ele é capaz de mudar a sua história. Davi começou com nada essa luta favor. E aí, dor de parto. O sem pai, ele foi emocionado. E ele teve êxito da vida. Ele foi o melhor de seus irmãos. Deus ouviu a oração, isso aqui, uma bênção, como Deus, eu sei que Deus falou assim, dentro do coração, que alegria já, o tanto que é, Deus ouviu a oração e ele está aqui, em crônica. O autor deu uma parada, uma genealogia para citar o nome dele, que honra, porque ele ouviu Deus. Hoje, nós temos o pecado. O pecado, muitas vezes, nós afastamos o nosso Deus. E aqui, esse ovo simboliza o pecado. Nós, assim. A pedra significa o pecado. E esse ovo significa nós. Nós, perante o pecado, que somos? Que somos perante o pecado? Você fazer bagunça? Nada. Perante o pecado, somos esse ovo que quebramos, que nos estragamos, que ficamos sem forma e deformados. Mas, André, vem cá, por favor, você só não sabia. Bora que Deus te ajuda. Vem cá. Mas se nós, como seres humanos,
se colocar na mão de Deus. Fecha a mão aí, André. Fecha, por favor. Esse é o pecado novamente. Essa é a mão de André que se colocou na mão de Deus. E quando o pecado bate, machucou a mão de Deus. Mas não quer, gente. Amém. Então, obrigada. Então, que nós possamos vencer o pecado. Mas de única forma é clamando como Jabes, se colocando na mão dele. E uma coisa eu quero apelar para vocês. Como está a nossa vida? Que eu vou falar para vocês que a minha também está nessa. Quais são as escolhas da semana? O que filme você tem assistido? Porque é fácil chegar no sábado, ligar no novo tempo e ficar assistindo, ouvindo vídeos de gratidão a Deus. Eu até falo muitas vezes em casa. O que nós fazemos no sábado, eu estava fazendo a semana toda. E o sábado deve ser mais diferenciado. Mas como está sendo? Conta uma história de uma menina que ela tinha um amigo, uma amiga para ser exato, que seguia ela para todo lugar que ela ia. Mas ninguém via essa amiga. Ela tinha conversa com ela, foi para o psicólogo, e essa amiga acompanhava ela. E o pai dela perguntou, da onde você vai essa amiga? Não sei, pai, ela aqui dentro de casa e fica aqui. E aí ela conheceu uma pessoa que veio oferecer estudo bíblico para ela. Ela chamou o pastor junto e fez estudo bíblico, fez tudo. Ela começou a participar da igreja, desceu sobre as águas. E aí ele falou, pastor, esse minha amiga sumiu, eu só vejo vulto aqui. O vulto, aí o pastor falou, ué, ela batizou, aceitou a Cristo, fez tudo, e por que, Senhor? O pastor entrou no carro e ficou de oração e chora, porque falou, olha, eu aprendi, entrou na sala, aceitou a Ti, o vulto passa, o mal sai. E aí, então não era uma amiga, era o próprio inimigo ali que ela via. E aí o pastor, não sabia o que fazer, sentou no carro e ficou a chorar. Senhor, eu sou o seu servo. Eu tenho que conduzir essa minha ovelha, não sei como fazer para ela sair disso. Aí Deus falou para ela, pergunta para ela o que ela tem que escutar. Aí ele voltou para trás e a mãe dele falou assim, ó, o quarto dela tem um monte de coisa. Tem rock, tem samba, tem de tudo. E aí o pastor voltou e falou para ela o seguinte, se você não deixar esse prejuízo do pecado ali, pode aceitar Jesus. Mas se você deixar esse prejuízo do pecado, você não vai ficar livre. E o pastor voltou para o carro e continuou em oração. Aí naquele momento, movido pelo Espírito Santo, ela pegou tudo que estava naquele quarto e colocou por dentro do pastor na hora. Na hora, subiu. O que nós temos assistido? O que nós temos colocado na nossa casa? Não é só as novelas, graças ao bom Deus, muitos anos. Eu consegui livrar da novela porque ela puxa. Se a gente assistir um pedacinho, ela já deixa para nós querer mais. Os filmes. E hoje em dia temos, é complicado. O que vocês têm deixado o pecado fazer? Isso com vocês, ou comigo, ou nós temos deixado nós na mão de Deus? Agora o Charles vai cantar. Eu quero que vocês pensem o que vocês querem da vida de vocês essa semana. Que Deus tome posse da vida de vocês. E abençoe assim que abençoe. Ou que nós possamos ficar quebrados no pecado. Deus tenha misericórdia na nossa vida. Amém.
Senhor, a minha prece Ele aqui te pede. Teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deixa a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Veste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa,